Olá, vamos, né, para o nosso quarto e último bloco. Veja, né, recheado, essa primeira aula recheada aí de questões, de vários conteúdos que caem na sua prova no exame da ordem. Volta e meia são cobrados, aliás, volta e meia não, são sempre cobrados ali nesse exame. E eu tenho certeza que no exame 27 também estará lá, tá bom? E nós estamos aqui trabalhando para você trazer para nós, no mínimo, nota 6, né? Eu quero um 7. Aceito, com muito custo, uma nota 6, tá ok? Mas vamos trabalhar, estamos trabalhando para que você traga para nós uma nota 7. Gente, vamos tirar isso da cabeça que direito constitucional é difícil. Não é. Direito constitucional é muito gostoso, delícia. Estamos vendo aqui essas horas que a gente está passando junto. Para mim, olha, nem vejo a hora passar, o tanto que está divertido, tá bom? Nós vamos começar agora, voltando, né, com uma resolução também de questão. Questão 10, olha aí o que diz. João, 29 anos de idade, brasileiro, ele é um brasileiro naturalizado, ele que é João, né, brasileiro naturalizado, desde 1992, decidiu se candidatar nas eleições de 2010 ao cargo de deputado federal em determinado ente federativo eleito. E após ter tomado posse, foi escolhido para presidir a Câmara dos Deputados. Com base na hipótese acima, assinale a afirmativa correta. Gente, o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado, pelo texto constitucional, não podem ter distinções criadas por lei. Então, a Constituição diz, olha, não haverá a lei não colocará distinção entre um brasileiro nato e um brasileiro naturalizado. Mas essa mesma Constituição colocou. Essa mesma Constituição Federal foi lá e colocou. E ela fala, olha, primeira, extradição. Primeira regra é a extradição. Segunda, ocupação de cargos. E aí nós temos o cargo de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministros do Supremo Tribunal Federal. Até aqui, nós temos a linha de sucessão. O presidente viajou, assume o vice. O vice foi junto, assume o presidente da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados foi junto, assume o presidente do Senado. O presidente do Senado foi junto, assume quem? O presidente do Supremo Tribunal Federal, que hoje, né, é o ministro Dias Toffoli. Hoje vai ser, né, o ministro Dias Toffoli. Inclusive, tem assumido algumas vezes aí, por conta da legislação eleitoral. Não na legislação em si, mas do artigo 14, parágrafos 5º e 6º da Constituição Federal. Mas o parágrafo 6º. Tá? Da nossa, né, Constituição Federal. E aí os outros viajam, o presidente do Supremo acaba assumindo, né, ali, certinho? Então temos esses cargos que entram na linha sucessória. Outros cargos que não entram na linha sucessória, mas também só podem ser ocupados por brasileiro nato. Oficiais das Forças Armadas, ministro de Estado da Defesa e as carreiras diplomáticas. Além disso, presidente e vice-presidente do TSE, presidente do CNJ, os 6 cidadãos, né, que são brasileiros natos do Conselho da República. Tudo bem? Esses cargos aí só podem ser ocupados por brasileiro nato. Beleza? Vamos examinar a questão, então? A questão 10. Olha aí, né, tudo isso que nós falamos. E ele foi escolhido. E agora vamos marcar a alternativa, vamos examinar. João não poderia ter se candidatado. Muito cuidado aqui, tá? Olha só, João não poderia candidatar-se a deputado federal? Poderia. Candidatar ao cargo de deputado federal? Ele poderia. Toma cuidado com isso aí, para ler rápido, né? E ir marcando, tá? Continuando. Uma vez que esse cargo é privativo de brasileiro nato. Veja, o cargo de deputado não é privativo de brasileiro nato. O cargo de deputado, esse cargo de deputado, pode ser ocupado por outros, pelo brasileiro naturalizado. O cargo de presidente. O cargo de presidente é que só pode ser ocupado por brasileiro nato. Gente, até vice-presidente ele poderia ser. Vice-presidente da Câmara dos Deputados, vice-presidente do Senado. Tá? Não haveria impedimento de ordem constitucional.
B. João não poderia ser deputado federal, mas poderia ingressar na carreira diplomática em que não é exigido o requisito de ser brasileiro nato. Ao contrário, né? Aqui inverteu. Ele pode ser deputado federal, mas ele não pode ser diplomata brasileiro, porque esse cargo é privativo de brasileiro nato. C. João poderia ter se candidatado ao cargo de deputado federal, beleza, até aqui beleza, bem como ser eleito. Entretanto, não poderia ter sido escolhido presidente da Câmara de Deputados, eis que este cargo deve ser exercido por brasileiro nato. Gente, marca aí, ó, letra C, corretíssima, tá? Letra C, corretíssima, é essa aí que você vai marcar, comemora, porque, ó, uma questão a mais aí para o saco. Letra D, agora, João não poderia ter se candidatado a deputado federal. Já está falso, né? Ele poderia sim ter candidatado a deputado federal. Continuando, mas poderia ter se candidatado ao cargo de senador da República, mesmo sendo brasileiro naturalizado. Na verdade, ele poderia candidatar aos dois cargos, né? De deputado federal e também de senador da República, sem qualquer impedimento, tá certo? Sem qualquer tipo de impedimento. Gente, finalizamos esse tópico, né? E aí agora nós vamos inaugurar, nós vamos para outro tópico, que é do poder legislativo, né? Do poder legislativo. Câmara dos Deputados e também Senado Federal. Sobre esse tópico, nós temos que ter em mente aqui a seguinte situação. Na Câmara no Congresso Nacional, nosso Congresso Nacional, ele é composto por duas casas, tá? O Congresso Nacional, ele é composto aqui por duas casas. Câmara dos Deputados e também pelo Senado Federal. Nós temos lá aquele desenho, né, da Câmara dos Deputados, aqui uma torre, aqui outra torre e uma ligação entre elas, e nós vamos ter aqui uma cúpula virada para baixo, uma cúpula virada para cima. Essas duas cúpulas aqui. Gente, me ajuda, tá bom? Vamos imaginar que essa cúpula virada aqui para cima é um pouco maior, tá? Ela acaba sendo aqui um pouco maior que essa cúpula virada para baixo. Tá quase parecendo um rascunho do Oscar Niemeyer mesmo, né? Quase parecendo esse rascunho. Gente, olha só, essas duas torres ali, com essa passarela entre elas, simboliza o quê? Uma harmonia entre a Câmara dos Deputados e entre o Senado Federal. Então nós temos aqui uma certa harmonia. A cúpula virada para baixo, ela representa o Senado. Senado. A cúpula virada para cima é a Câmara dos Deputados. Esses membros aqui precisam cumprir certos requisitos. No Senado, por exemplo, idade mínima de 35 anos. Para a Câmara dos Deputados, idade mínima de 21 anos. Tá? O Senado, ele tem 81 membros, 81 senadores. A Câmara dos Deputados vai ter 513 deputados federais. O mandato de senador será de 8 anos. Ou seja, 2 legislaturas, não é? 2 legislaturas. Então ele é eleito para ocupar aquele mandato, aquele cargo, gente, 8 anos. É muita coisa, né? Muita coisa. Imagine você, é eleito, você vai ficar 8 anos tranquilão lá. Só tem um detalhe, gente. A gente esquece, né? Parece, é muito. Passa rápido, gente. O tempo passa, o tempo não perdoa, né, ou não é? E o mesmo tempo de fazer é o mesmo tempo de não fazer. Por isso que a gente tem que aproveitar o tempo. Vamos estudar. Aí você está fazendo certinho aí, redimindo, né? Utilizando bem o seu tempo, tá ok? E aí vamos voltar lá. A Câmara dos Deputados, por sua vez, 4 anos de mandato. Tá? 4 anos de mandato. Professor, e por que a cúpula do Senado voltada para baixo, a cúpula da Câmara dos Deputados virada para cima? Ora, o Senado representa o poder, representa os estados, tá? Representa os estados. Ele
tende a ter mais estabilidade, né? Tende a ser mais estável. Então, as discussões, as paixões políticas ficam a cargo da Câmara dos Deputados. Por isso, a idade de 21 anos. Por isso, voltado para cima. A questão do povo também. Tá? Então, veja, a Câmara dos Deputados tem os representantes do povo. Por isso, ele é proporcional ao número da população de cada estado, no mínimo 8, no máximo 70. Já no Senado, é sempre 3. Todos os estados vão ter sempre 3 senadores. Tá? Já na Câmara dos Deputados, no mínimo 8, no máximo 70 deputados federais por estado. Quem define isto? Quem define a quantidade? A Constituição estabeleceu parâmetro máximo e mínimo. Quem agora vai estabelecer a quantidade exata? Lei complementar. É lei complementar que vai definir isso aqui para nós. Tudo bem? Ok. Então, já antecipamos, né? Vai ser representantes do povo no mínimo. Aqui vou até colocar aqui no mínimo 8, no máximo 70. Aí São Paulo tem 70 deputados. E aqui no Senado, sempre 3. Sempre 3 por estado. 3 senadores, tá? Por estado. Isso aí é uma regra constitucional, então não tem a possibilidade de alterar isso por lei. De vez em quando a gente vê senadores propondo alterações. Pode propor? Pode um só, 2, pode diminuir o tempo do mandato, não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum. Isso aí ficaria a cargo, né, do próprio Congresso Nacional alterar essa Constituição. Qual que é a função? Gente, qual é a função da Câmara dos Deputados e do Senado? Qual é a função do Congresso Nacional? São 2, né? Poder legislativo sempre é composto ali por 2 funções básicas: legislar e fiscalizar. Legislar e fiscalizar, tá? Então, inicialmente, eles vão fazer leis. Inicialmente, tem que fazer leis, certo? Então, ele tem que produzir lei. Mas ele também vai fiscalizar. Ele também vai fiscalizar. Então, tem um poder judicante, um poder legiferante, produzir leis, e tem também o poder de fiscalização dos outros órgãos do poder, dos poderes. Tá? Então, pode fiscalizar o poder judiciário, por exemplo? Pode. Por meio de uma CPI, ele pode fiscalizar atos do poder legislativo próprio, né, evidente, atos do poder executivo e atos do poder judiciário. Cuidado, cuidado. O que ele não pode é fiscalizar as decisões judiciais. Tá? Decisão judicial é passiva a fiscalização por meio de recursos. Né? Não gostei, não. Vai lá e recorre, poxa. Vai lá e recorre. Tá? A CPI ela pode chamar o juiz e verificar outras situações. Outras situações, o juiz vendeu a sentença ou não, o motivo da sentença em si já está escrito ali na fundamentação. Tudo bem? Ok. E ao fazer essa lei, o Congresso Nacional, vamos imaginar, ele vai ter uma casa iniciadora e uma casa revisora. Ao fazer uma lei, ele tem ali uma casa iniciadora, e vai ter também uma casa revisora, ok? E uma casa revisora. Geralmente, a casa iniciadora, a casa em que vai iniciar, né, os processos de lei, é a Câmara dos Deputados. Geralmente, todos os projetos de lei, todas as proposições legislativas começam na Câmara dos Deputados. Pode começar no Senado? Pode, quando for um senador que apresentar. Quando for um senador que apresentar, começa no Senado Federal. Tá? Fora isso, começa na Câmara dos Deputados. Então, projeto de iniciativa popular, Câmara dos Deputados. Processo de iniciativa, projeto, né, de iniciativa do Presidente da República, do Ministério Público, do Poder Judiciário, começam
começam obrigatoriamente na Câmara dos Deputados. No Senado Federal, vai começar quando tiver apenas e exclusivamente senadores. Beleza? Tranquilo então, gente? Começou aqui na casa iniciadora. Vai aprovar. Qual que é o quórum? Qual que é o quórum para aprovação aqui na casa iniciadora? Depende da lei. Se for lei ordinária, ou lei complementar, ou PEC. Se for lei ordinária, maioria simples. Gente, lei ordinária, MS, maioria simples. Maioria dos presentes, tá? Se for lei complementar, maioria absoluta. Maioria absoluta. Maioria dos membros. Maioria absoluta, maioria dos membros. Se for PEC, aí a PEC, gente, vai ter um detalhe. Se for PEC, tem um detalhe aí, hein? Qual que é o detalhe? É que a PEC, ela tem que se votar 2 turnos, e em cada turno, 3/5, tá? Em cada turno, 3/5. Aprovou, vai para a casa revisora. A casa revisora vai ter que observar mesmas regras, as mesmíssimas regras aqui. Aprovou. Então, se aprovou, gente, olha só, para virar lei, tem que ser aprovado pelas 2 casas, tá? Para virar lei, tem que ser aprovado pelas 2 casas. Foi aprovado pelas 2 casas. E agora? E agora depende. Se for lei, vai para a sanção ou veto presidencial, tá? Se for PEC, é promulgado pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Não se sujeita ao veto. Veto apenas projetos de lei, tá certo? E esse veto aqui, olha só, esse veto, ele pode ser tácito. Desculpa, tácito não, colocando aqui o veto, ele pode ser jurídico ou ele pode ser político. Ele pode ser jurídico ou ele pode ser político. O veto jurídico, ele vai falar que a norma é inconstitucional. Ele, né, o presidente da República, a presidenta da República fala, a norma é inconstitucional, é o veto jurídico. O veto político, interesse público. Se alega que não tem interesse público naquele projeto. Ora, se não há interesse público, eu falo, esse projeto ele eu vou vetar, apenas isso. Se é jurídico, eu falo que a norma é inconstitucional. Tudo bem, gente? É apenas isso aí que é feito. E o Poder Executivo? O Poder Executivo pode fazer lei? Pode, gente. Pode fazer. Olha só, cuidado, tá? O que esse pode fazer? Lei delegada. Então, o Congresso Nacional delega. Nos termos dessa delegação, o presidente da República pode fazer. Além disso, dessa delegação, pode também editar medida provisória, que vai ter que ser convertida em lei pelo Congresso Nacional. Todos os 2 atos dele, lei delegada e também medida provisória, tem o crivo, passam pelo crivo do Poder Legislativo. No caso da medida provisória, a própria Constituição já estabelece. Editou, vai ser aprovada, deve ser aprovada pelo Congresso Nacional. Já a lei delegada é o ato de delegação que vai estabelecer. Se faz a lei, manda para o Poder Legislativo verificar se está ok ou não, né? Ou então, se o controle vai ser apenas a posteriori. Edita a lei delegada e depois que o Congresso Nacional faz essa verificação. Tudo bem? Dito isso, gente, vamos tentar resolver, vamos resolver, professor Alexandre, as questões 11 e 12. Vamos lá, vamos dar uma olhada. O presidente da República
objetivando adotar medidas urgentes para melhorar o desempenho da máquina burocrática pública, solicita delegação ao Congresso Nacional, a fim de normatizar, por meio de lei delegada, a tramitação mais eficiente de processos no âmbito da administração pública. O Congresso Nacional, embora tenha concordado com o pedido formulado, especifica, por meio de resolução, que o projeto de lei delegada proposto pelo Presidente da República, antes de adentrar o sistema jurídico vigente pela via legal, deverá ser por ele avaliado. O Presidente da República, tendo dúvidas sobre a condição imposta pelo Poder Legislativo, se ela é violadora, né, ou não da ordem jurídica constitucional brasileira, solicita esclarecimentos à sua assessoria jurídica. Sobre a exigência do Congresso Nacional, assinale a opção correta. Vamos lá, letra A. A exigência é constitucional, posto que a Constituição prevê a possibilidade de controle prévio sobre o conteúdo normativo da delegação, quando a resolução assim o previr. Gente, perfeito, tá? Perfeito, alternativa correta. Alternativa A está correta porque a Constituição prevê essa possibilidade. Dentro da delegação, o Congresso Nacional, na sua resolução, pode estabelecer, olha, tem que vir para cá para eu estabelecer um controle prévio. Ótimo. O que não pode é haver emendas, tá? Emendas de jeito nenhum. Então vamos voltar. Letra A, marcou aqui. Letra B, a exigência é inconstitucional, posto que a autorização para edição de lei delegada, quando concedida, né, pelo Congresso, retira desse órgão qualquer possibilidade de controle. Ele continua tendo a possibilidade de controle, tá? O controle pode ser feito, né? Sempre a posteriori, artigo 52, inciso 10, e também prévio, se assim tiver a previsão. 11, letra C. A exigência é constitucional, podendo o parlamento arrogar-se o direito de propor emendas. Não pode propor nenhum tipo de emenda da lei delegada. E D, a exigência é inconstitucional, não é inconstitucional, pode ter, né? Pois a lei delegada é espécie normativa cujo fundamento encontra-se alicerçado no princípio da total independência de um poder nos assuntos do outro. Então aí está errado, né? Não tem total independência, correto ali, letra A. Certinho? Vamos para a letra 12, para a questão 12? Vamos lá, questão 12. Um senador da República apresentou o projeto de lei visando a determinar à União que sejam adotadas as providências necessárias para que toda a população brasileira seja vacinada contra doença causadora de pandemia, transmitido por mosquito, dengue, né? O Senado Federal, no entanto, preocupado com o fato que os servidores da saúde poderiam descumprir a lei, né, em razão de seus baixos salários, até parece que, né, ter baixo salário seria motivo para descumprir. Não, tem que cumprir. Está na lei tudo. O que pode fazer? Fazer greve, que é garantido também de servidor público, ok? Continuando. Acabou por emendar o projeto de lei, determinando a majoração da remuneração dos servidores. Gente, majorar a remuneração do servidor público, competência exclusiva, tá, do chefe do executivo. Cabe a ele dar início ao projeto de lei, e não outro. Então, nós temos aí um vício de inconstitucionalidade formal, ok? Vamos continuar lá, então. Segue o baile. Lá, a questão A. O presidente da República não terá motivos para vetar o projeto de lei por vício de inconstitucionalidade formal? Tem sim, né? Violou. Aumentar salário do servidor público é competência do chefe do Poder Executivo. Então, cabe a ele apresentar o projeto de lei, certo? Então, por isso está errada. Continuando, ainda que possa vetá-lo por entendê-lo contrário ao interesse público, devendo fazer isso no prazo de 15 dias. A letra B, a parte aí da letra A está correto, tá? Mas a primeira parte estava errada, a segunda parte correta. B, o presidente da República, ainda que tenha motivos para vetar o projeto de lei por vício de inconstitucionalidade formal, poderá, no curso do prazo para sanção ou veto, editar medida provisória, com igual conteúdo ao do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, tendo em vista o princípio da separação dos poderes. Gente, ele pode editar medida provisória? Pode.
Só que uma das vedações à edição de medida provisória é sobre a matéria já regulada em projeto de lei que está pendente de sanção ou veto. Então, primeiro ele veta e depois, logo depois, ele apresenta, né, ele edita uma medida provisória, tá certo? Enquanto estiver na pendência de sanção ou veto, ele não pode editar essa medida provisória. Perfeito? Vamos lá, letra C, então. O presidente da República poderá vetá-lo por motivo de inconstitucionalidade material e não por inconstitucionalidade formal. Gente, tem inconstitucionalidade formal sim, tá? Qual que é a inconstitucionalidade formal? Iniciativa, vício de iniciativa, que é do presidente da República. Perfeito? Sobrou aí, então, letra D, né? O presidente da República poderá vetá-lo por motivo de inconstitucionalidade formal na parte que majorou a remuneração dos servidores, uma vez que a iniciativa legislativa dessa matéria é privativa do chefe do Poder Executivo, devendo o veto ser exercido no prazo de 15 dias úteis. Perfeito. É isso aí mesmo, tá certo? Viu só, gente? Nesse período todo, nesses 4 blocos, conseguimos tratar de 12 questões, abrangendo vários conteúdos que com certeza vão ser cobrados aí no seu exame da ordem. Exame 27. Eu e toda a equipe aqui torcemos para o seu sucesso. Te aguardo na nossa segunda aula, tudo bem? Grande abraço, fiquem todos com Deus.